Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez aí, ministrando a palavra de Deus, falando desse momento em que o mundo passa por essa turbulência. Nós vamos falar sobre essa turbulência, sobre um pouco também dessa guerra e extrair da palavra de Deus alguns versículos, algumas profecias, algumas afirmativas que saem do próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo e também, principalmente, Daniel, né, que é o profeta que profetizou aí sobre a nação de Israel e que o seu livro ali, quando você depara com o livro do Apocalipse, é o livro de Daniel lá, né, as profecias de Daniel, tudo em fatia, detalhadamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Deus querido por mais a administração da tua palavra e de antemão já agradeço aqueles que estão acessando esses vídeos, juntos estamos aprendendo, relembrando aquilo que o Senhor nos deixou para nós. Que Deus continue abençoando todos vocês aí, né? Todos nós, em nome de Jesus e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Muito obrigado mesmo pelos aqueles que já têm se inscrito, aqueles que não se inscreveram ainda, mas está acessando os vídeos, passando para frente, ajudar a evangelizar através da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós vamos falar de algumas profecias aqui. Você pode pegar lápis, papel e caneta, humildemente falando, ou depois dar um play e acompanhar todo esse argumento aqui para nós começar a juntar os fatos. A gente não vai nos aqui deparar para falar o que está acontecendo. Porque lá a Venezuela, porque não sei, porque a Rússia, porque Israel, porque o Hamas. Não, não é isso. Isso aí os jornalistas já estão fazendo um bom trabalho, excelente trabalho, excelente cobertura. Não é só lá para frente da televisão lá e assistir que tem cientista político, né, cientista geopolítico, e está todo mundo falando em cima, dando uma excelente cobertura. Glória a Jesus. Mas é interessante que em hora nenhuma ele cita um versículo sequer da palavra de Deus. É estranho isso? Não, não é estranho não, é normal. Isso é normal. Até muitos deles que fazem a cobertura aí da guerra aí, que está acompanhando, alguns até, quem sabe, professa a fé cristã, até o cristão convertido conhece a verdade, né? À luz da palavra de Deus, mas o serviço que eles fazem, eles não pode falar nada, é visto como misto, não pode misturar as coisas. Tem certeza que muitos repórteres aí têm a vontade de citar o que Jesus citou em Mateus 24, em que Daniel falou, Daniel capítulo 2, 34, capítulo 2, 44, esse tem certeza, mas vou deixar para lá. Muito bem. O que está acontecendo? Vamos lá, hein? Eu estava vendo um vídeo hoje aí nas redes sociais, aí a repórter falando que o Maduro falou o seguinte, que se perder a eleição vai ter banho de sangue na Venezuela. O trem vai pegar. Tá vendo? Então isso aí eles falam, é um ditador. Tudo bem, então é um ditador. Daí tem seus aliados. Queria Deus que o Brasil não tenha. Não quero entrar nessa questão não, porque hoje a gente vai começar a mostrar que isso é da esquerda, de direita, e começa aquele negócio. Então, tô coluna do meio. Aleluia. Coluna do meio. O que basta, o que importa para nós cristãos é olhar da palavra de Deus e olhar o cenário. Jesus mesmo falou, olhai para a figueira e para todas as árvores. O que Jesus quis dizer com isso, contando essa palavra? Vocês olhem para a figueira, quando ela começar a brotar, e olhem para todas as árvores. A todas as árvores que Jesus falou, é todas as nações. E a figueira é Israel. A figueira voltou a brotar. Em 1948, na resolução 181 da ONU, Israel voltou a ser a nação novamente. E tem muita coisa boa para explicar em cima disso aí, mas vamos deixar para lá, tá bem? Israel perdeu lá a sua nacionalidade em 135, a perseguição de Gorbachev, o imperador Adriano ali, e perseguiu Israel, fomentando a segunda diáspora, né, que a primeira foi no ano 70, 37 anos depois da morte de Jesus, veio o imperador romano, o Tito, filho de Vespasiano, e atacou Jerusalém, o templo, vamos citar sobre isso aqui, e o santuário foi jogado por terra, né, e em 135, a segunda diáspora, aí Israel perdeu a sua nacionalidade como nação entre as nações. Acabou, morreu Israel.
Isso aí equivale a Ezequiel ossos secos. É muito assunto em cima disso. Cada afirmativo que a gente fala aqui tem várias ramificações para encaixar ali. Isso é coisa maravilhosa. Profecia é maravilhosa, né? Mas, como Israel perdeu sua nacionalidade em 135, a perseguição de Kobachiova lá, Adriano, imperador romano, da segunda diáspora, o que aconteceu em Israel? Quando é que Israel voltou a ser a nação novamente? Quando é que voltou a ser a nação novamente? 14 de maio de 1948. Amém, glória a Deus. E é interessante, a gente ia falar outra coisa aqui, só, mas vamos lá. E é interessante, já que é um vídeo para nós obter várias informações, eu convido a você lá em Isaías, capítulo 66, Isaías 66, e o versículo 7. O assunto não é esse, vamos ver se a gente faz isso aqui em 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? O outro foi feito ontem aí, tem boas visualizações, eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Jesus, muito obrigado pela quantidade de pessoas que estão assistindo o vídeo, está gostando, glória a Deus, aleluia, o Senhor está aprovando pelo teu Espírito. Mas aqui, vamos lá, Isaías 66, vocês prestem bem atenção, porque o que está ocorrendo daqui a pouco, né, vai ter guerra lá na Venezuela, vai acontecer guerra lá mesmo, já está acontecendo em Israel, as nações já estão fazendo aliança uma com a outra aí, já estão armando uma pelas outras, né? Então, isso aí é inevitável. Jesus falou isso em Mateus 24, você tem que ir ao longo dessa ministração. Mas vocês vão ver aí, marca bem, hoje é 4/8/2024. Vocês vão ver que eles vão começar a falar Terceira Guerra Mundial. Novamente, eles vão falar Terceira Guerra Mundial, eles vão falar isso novamente. Não é Terceira Guerra Mundial. Já falamos do vídeo de ontem. Você pode acessar lá o Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Está lá no vídeo de ontem e essa aqui é a continuidade dele, tá? Mas não é Terceira Guerra Mundial. Ver repórteres falar Terceira Guerra Mundial, pode descartar. Porque tem uma cronologia, um processo para a Terceira Guerra Mundial acontecer. Primeiro, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação, sob o governo anticristo aqui na face da Terra. Esse 7 anos de tribulação é o restante das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9, a partir do versículo 24 até o 26, já cumpriu quase parte de toda essa profecia aí, e ficou faltando a última parte da profecia de 70 semanas de Daniel, a última parte de 7 anos. Porque já cumpriu 483 anos, eu não quero entrar nesse mérito não, deixa para lá, mas falta 7 anos para fechar os 490 e Jesus descer no Monte das Oliveiras para implantar o milênio, a sétima dispensação, libertar o remanescente de Israel, amém? Na Batalha de Armagedon, e reinar sobre o povo de Israel e do mundo inteiro, aleluia. Aí a mudança climática, os animais, os seus títulos, vai ser mudado. Só ler lá Isaías capítulo 11, o leão vai pastar palha, o urso vai pastar com a vaca, o lobo vai dormir com o cordeiro, a criança vai brincar com a cobra. E Isaías capítulo 2 faz que as armas, as lanças, os escudos vão transformar enxadões e foices para o plantio da terra. É a característica do milênio que vai estar para acontecer. Por enquanto é só guerra, daqui para frente só vai piorar a situação. Pode ligar a televisão aí e ver que vai só piorar. E você vai ver que esses governos, a gente fica lá assistindo aquilo lá, tentando entender, tentando juntar o quebra-cabeça que eles nos apresentam. Se não estão a par da luz da palavra de Deus, mas pelo menos Deus está usando eles para chegar a um confronto final. Mas esse confronto aí, já citamos em outro vídeo, não é a Terceira Guerra Mundial. Desculpa qualquer jornalista que chegar e falar Terceira Guerra Mundial, não fala de si mesmo. Fala porque a emissora, alguns cientistas lá falam isso aqui, são jornalistas lá, é a Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Tem nada de Terceira Guerra Mundial. Isso aí é só para a população mundial falar, preciso ter uma solução. E eles vão apresentar a solução. Daniel, no capítulo 7, versículo 8, dos 4 animais que ele viu, que esses 4 animais é o período desses 4 impérios mundiais que o planeta Terra deveria de presenciar, e como de fato todos nós sabemos, principalmente se estuda história,
a história secular, vocês sabem que Babilônia já se foi, o Médio e Pérsia aqui, depois da Babilônia já se foi, a Grécia, o Império de Alexandre o Grande já se foi, o Médio e Pérsia já se foi, a Roma de ferro também já se foi, mas como Roma não teve sucessor, os demais teve sucessor, Roma está levantando novamente na forma da comunidade europeia, os 10 países confederados, que vai eleger um governo mundial para solucionar a situação de vocês, porque nós os crentes, ó, Maranata, bem, Senhor Jesus, nós estamos aguardando Jesus. A nossa pátria é lá no céu, não tem nada a ver com tribulação, não tem nada a ver com o governo mundial, não tem nada a ver com essa bagunça que está aí. O que tem a ver com essa bagunça é o Israel não messiano que não aceitou o seu Messias e as nações que ainda não converteu, os governantes, as pessoas que não aceitou Jesus, não faz parte do corpo da noiva de Cristo, da igreja de Cristo e não vai subir. Falei rápido demais. Mas olha aí, Isaías 66, para casa, gente, com todo respeito, para casa. Isaías 66, e o versículo, olha que Isaías profetizou isso aqui 700 anos antes de Cristo. Então eu estou lendo uma profecia de 2.700 anos atrás. Além, é muito bom você ser um cristão, até mesmo ser um pastor, um pregador, um professor de escola dominical, você sentar diante da televisão e começar a ver tudo que eu estou falando. Tudo que estão falando. Mas não é para pregar o que eles estão falando, não. Se você for pregar o que eles estão mostrando ali, você vai pregar coisa corriqueira aqui da terra. Olha o que diz aqui Isaías 66, 8. Vamos analisar. Eu sei que muita gente, talvez são leiga, ou não vou falar induto, não, parece que a gente nesse país, tudo que você vai falar uma verdade, é excepção disso, excepção daquilo. Mas você que é leigo, ou você que não está a par das profecias, não teve prazo de estudar, o seu pastor não ensina, a placa da igreja que você escolheu não tem esse tipo de ensinamento, te ensina mais outras coisas, igual ficar com a palavra melhor, deixa pra lá, mas funciona a mesma coisa, glória a Deus, aleluia. Olha aqui o que acontece aí, 66, 7. Aqui, ó. Antes que estivesse de parto, deu a luz. E Jesus falou que todas essas guerras são dor de parto. E a dor de parto, você sabe que vai aumentar. Aumenta cada vez mais. Pergunta a mulher que já deu a luz. No vídeo de ontem, do dia 4, do dia 3, ontem, eu citei sobre isso. Que Jesus já falou sobre a dor de parto. Isso é a dor de parto. Você pode ver que as lutas, as guerras, estão agravando cada vez mais. Cada vez mais. Então, vocês que não aceitaram Jesus, não converteu a Jesus aí, sabe o que você tinha que fazer com todo respeito? É dar ouvido a essa palavra e converter, passar para o lado de Jesus, que o bicho vai pegar e vai ficar pior, não vai melhorar. Não resolve, Senhor, abençoa o Brasil, o Senhor vai abençoar o Brasil vai ser abençoado, abençoa os povos, as nações, as coisas têm que acontecer. Olha o que diz aí aqui, ó. Antes que estivesse de parto, deu a luz. Israel em 1948 começou a voltar para suas terras, desde 1948, está voltando até hoje. Os judeus estavam dispersos na diáspora, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro foi espalhado entre as nações. Jeremias já profetizou isso, Ezequiel profetizou isso, principalmente Ezequiel 37, acerca dos ossos secos. Ossos secos, ouvia a voz do Senhor, e juntou osso em cada osso, está lá em 1948, aos ossos secos juntando. A segunda vez que Ezequiel profetizou, que está em aberto, profetizou em cima de corpos, porque quando ele profetizou a primeira vez, os ossos juntou osso em cada osso. 1948, resolução 181 da ONU, Israel começou a voltar novamente dentre as nações que seriam só de sepultura para Israel no dia que surgiu a diáspora em cima de Israel no ano 70 e em 135 a segunda diáspora fomentada por Adriano, imperador romano. E aí? Em Ezequiel 37, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E quando Ezequiel viu daqueles ossos secos, deixaram de ser ossos secos, e cresceu carne, cresceu nervo, estendeu nervo, cresceu carne, cresceu nervo e estendeu a pele sobre eles. Então, quer dizer que a primeira etapa da profecia de Ezequiel 37 já cumpriu. Está, aliás, desculpa, correção, já está se cumprindo desde 1948. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. O que você vê agora, Ezequiel? Eu vejo não mais ossos secos, mas vejo corpos. O que acontece com eles? Está tudo morto no teu espírito. Então profetiza. Aí ele profetizou o espírito, e agora? O espírito entrou neles, se fez de pé um grande exército. Aí está em aberto.
está em aberto. Esse aí, quando o Espírito vai entrar neles, vai ser lá na batalha do Armagedon, do remanescente, que Isaías diz, ainda que Israel fosse como a areia da praia, somente o remanescente que vai se salvar. O remanescente da grande tribulação. Vai morrer muitos judeus na grande tribulação e muitas pessoas, soldados gentios da tribulação, querem entrar. Dessa citação, tem muitas coisas para encaixar aqui para você realmente acreditar em verdade, mas vamos parar aqui. Aí o que acontece? Jeremias já profetizou sobre o Espírito que Deus vai derramar sobre eles. Então, no final, lá da batalha do Armagedon, antes que Jesus venha, literalmente, no Monte das Oliveiras, para reinar 1000 anos aqui na face da terra, assumir o trono de Davi, seu pai, que o Tiago mesmo já falou em Atos capítulo 15, e no versículo 16, o Senhor tinha um plano para chamar o povo para si, entre as nações, nós os crentes, os evangélicos, aleluia, primeiro o povo para si, os evangélicos, os cristãos, a nós das nações, co-herdeiro com os judeus, messiânico, da mesma promessa em Cristo Jesus, Maranata, atravessou Jesus. E, aliás, a carta do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas, não é direcionada à igreja judaica de Cristo lá, não. As igrejas gentílicas, que é o nosso termômetro espiritual da igreja, você vai ver lá capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou trazer um estudo sobre isso. Cada uma daquelas igrejas tem um significado espiritual de nós, os cristãos, aqui na face da terra. A igreja gentílica. Mas aí, o Espírito de Cristo vai descer deles. Aí, como o que Ezequiel falou a segunda vez. O Espírito entrou neles. Por enquanto, Israel só experimentou a ressurreição nacional em 14 de maio de 1948. Mas Israel falta experimentar a ressurreição espiritual, que eles ainda estão cegos. Cegos, Isaías já profetizou isso, o salmista já profetizou isso, e Paulo já citou isso também, citando Isaías e citando o salmista Davi, que falou acerca que o Senhor ia dar espírito profundo do sono, olhos para ver e não ver, ouvidos para ouvir e não ouvir. Até o dia de hoje lá para São Paulo. Amém? Então, muitos judeus ainda não aceitou sobre isso, não tem esse entendimento. Sabe por quê? A nosso favor. Que Deus cegou Israel, Deus cortou Israel da pessoa de Jesus provisoriamente e espalhou Israel entre as nações, que Moisés profetizou. O Senhor vos espalhará entre os povos e vós ficareis pouco, a vossa vida ficará por um fio. Eu tenho que falar devagar, é trem demais. Por um fio. E quem estuda história secular, e quem estuda principalmente a história de Israel, sabe que Israel ficou por um fio, e está quase ficando por um fio. Muitas nações bombardearam Israel ao rio, 6 bilhões de judeus, quase que Israel foi exterminado na face da terra. Cumpriu o que Moisés falou ou não falou? Não cumpriu? Há 3.500, 3.400 anos atrás. Isso é incrível uma coisa dessa. É incrível, é inconcebível nós, os cristãos, principalmente os pregadores, os pastores, ficar deixando isso aqui e ficar lá na televisão querendo ter Deus fala, olha, a Bíblia está falando. Tem muitos irmãos que estão assim, a Bíblia já se fala, a Bíblia já fala da tribulação, das guerras, a Bíblia já fala, Mas não é só isso, o resumo só disso não. O Espírito de Cristo vai descer deles. Quando Jesus vier para descer no Monte das Oliveiras, o Espírito de Cristo vai ser derramado sobre eles. O coração de pedra vai sair, Deus vai dar um coração de carne, vai operar. É com aquele Espírito que vai descer. É que Israel vai clamar pelo seu Messias. Maranata, parabéns, Senhor Jesus. O trem vai ficar cada vez mais apertado. Mas vamos lá. Isaías 66, 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes da grande tribulação sobre Israel, que o parto já está vendo, a contorção de parto está aí, vamos ver isso em Mateus 24. Você vai ver aí, essa contorção vai piorar cada vez mais, até conceber desaguar da Terceira Guerra Mundial. Então vocês, jornalistas, a guerra vai levantar outra vez. Israel já está em guerra. O Maduro está lá também entrando em guerra. E muitos países vão querer estar a favor dele. Então, isso aí é dor de parto. Vai só agravar cada vez mais. Então a igreja está presta a ser exprimida, cascar fora. Tá. Aí, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes de entrar a tribulação sobre Israel, a terra de Israel já deu à luz dos seus filhos. Israel está voltando. Antes que a dor de parto venha, a dor final do parto vem, Israel,
as terras de Israel já deu à luz aos seus filhos. Tá? Antes que lhe viesse as dores. Tá vendo aqui? Que incrível, rapaz. Quem é que nos ensina isso aqui? Aquilo que Jesus falou assim, eu vou e se eu não for, o Espírito descerá. E quando eu for, o Espírito descerá. E quando ele vier, vos ensinar todas as coisas, ele vos fará lembrar. Olha que maravilha. Olha aqui. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz o menino. Agora o versículo 8. Para vocês nações, para vocês governantes da confiança. Para um bocadinho, reflete. Olha aqui, versículo 8. Quem viu coisa semelhante? Há uma pergunta. Aos diplomatas aí, olha para você ver. Olha aqui. Quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você acha que uma nação nasce do dia para o outro? Você acha que uma nação nasce assim? Ó? Aqui, ó. Alguém chega lá e nasce assim? O Brasil nasceu assim? Os Estados Unidos nasceu assim? A Alemanha nasceu assim? A Rússia nasceu assim? Qual nação, qual país que nasceu de um dia para o outro? Do simples assinatura de caneta? Qual? Ninguém pode apontar. Mas só tem uma nação, aleluia, Maranata, que nasceu de um dia para o outro, simplesmente com a assinatura. E assim, glória a Deus, um brasileiro, Oswaldo Aranha, que desempatou os votos lá. Extra. Manda principalmente para as nações árabes. Israel foi reconhecido entre as nações. Tem documento lá na ONU, lá, que é uma nação. Que beleza. 5 nações. Egito, a Síria, o Líbano, um monte de 5 nações. Uns falam que é 7, 6, mas 5 nações. Ferveu em cima de Israel. Israel acabou, Benjamin Netanyahu lá, ele leu lá assim, nós somos agora um povo, uma nação reconhecida. Nem fechou a boca as bombas dos seus países vizinhos. Israel nasceu como bebê. E agora? Eles tinham tudo para acabar com Israel. Como é que não conseguiu acabar com Israel? Não consegue acabar com aquele povo? Será que nós não aprende isso, não, meu irmão? Então essas nações nunca vão aprender isso, meu irmão. Então se você não é um cristão, ou você é um cristão afasta, desviado, volta para Jesus. O que tu tá fazendo aí? Aqui. Quem jamais ouviu tal coisa? Você ouviu falar que uma nação nasce de um dia para o outro? Quem viu coisa semelhante? Poder-se ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Uma pergunta que ninguém responde. E não tem resposta. Aí, por outro lado, tem. Israel nasceu de um dia para o outro. Dependeu só de uma assinatura. Nasceu. Que é um milagre maior do que isso, para provar que Deus existe, que Deus tem que provar que existe. Jesus não tem que provar nada. Pedir prova para Jesus. Ele falou, vocês querem? Com que autoridade tu faz essas coisas? Como é que tu prova isso? Falei, a única coisa que eu posso mostrar para vocês vai ler sobre Jonas. 3 dias na barriga do peixe lá, e depois tem que pregar em Bíblia. Eu também vou ficar 3 dias no seio da terra e vou ressuscitar. E pronto, e daí? Pronto. O pau quebrou daí para frente. Aqui, uma só vez, mas Sião é onde? Sião é onde? Monte Sião é onde? Sião é onde? Na Rússia? Alemanha? No Brasil? No Havaí? Hong Kong? Paris? Reino Unido? Onde é que é Sião? Mostra pro povo aí. Aqui. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Quem é os filhos de Sião? Quem são os filhos de Sião? O brasileiro? Tá bom, deixa eu me controlar aqui. Ai, Jesus. Deixa eu me controlar. Por onde começar? Porque esse vídeo tem que ficar bem curto, hein? Por onde começar? Vamos começar primeiro em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Quando ele reza aí, fala sobre as 70 semanas de Daniel, né? Quando ele fala sobre as 70 semanas que está sobre a nação de Israel,
Porque aqui no capítulo 9 de Daniel, você vê uma profecia que podemos chamar de espinha dorsal de todas as demais profecias. Você quer entender a profecia, principalmente a escatologia, as profecias escatológicas, vai estudar sobre a 70 semana de Daniel, que é um período de 490 anos, já cumpriu 483 anos, por Israel ter rejeitado seu Messias. Paulo deixa bem claro isso em Romanos 11 e outras cartas dele. Por Israel ter rejeitado seu Messias, Deus parou essa contagem, ela parou em 483 anos já cumprido, parou, e rejeitou Israel provisoriamente, como diz Paulo Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava, as 12 tribos, esperava seu Messias, não o alcançou. Os eleitos alcançaram e o resto foram endurecidos. Aleluia. Deus endureceu eles. Deus cortou eles da pessoa de Jesus. E no lugar do corte, Romanos 11, 17, no lugar do corte, Deus nos enxertou, nós os cristãos, nós ex-gentios na carne. Efésios 2, versículo 11, Paulo diz isso. Portanto, lembrai-vos que vós antes eram gentios na carne. Irmãos, você como cristão tem muita coisa para aprender na Bíblia. Você pode aprender qual é a posição da igreja, o que é ser igreja, eclésia tirado para fora, glória a Jesus, aleluia. Você pode aprender na palavra de Deus que você é a noiva, você é o corpo de Cristo, não cabeça, você é a igreja do Deus vivo, faz parte da família de Deus e a qualquer momento tem promessa, vai subir. Amém? Os incrédulos ateus certos vai ficar bombardeando aí, porque Paulo falou que Deus vai permitir a operação, enviar a operação do erro para eles. Eles estão cometendo um erro, um suicídio, mas é inevitável. Isso aí é inevitável. Então, Senhor, tomara que a guerra para, tomara que traz bênção para o Brasil, tomara que as nações não entrem em confronto, estão orando tudo errado, tudo contrário daquilo que Deus quer. Daquilo que Deus falou que vai acontecer. Vai ficar de mal para pior. Jesus falou assim, haverá guerra, nação contra nação e reino contra reino. Jesus, tomara que não tenha guerra. Oh, meu Deus, que as nações não entrem. Paz, irmão. Daniel capítulo 9, o versículo, vamos pegar o versículo 27. Muitas pessoas até interpretam, né? Quando interpreta errado. Um erro, um furo, um erro totalmente que não tem explicação, entre aspas. Tem que seguir a ignorância. Não. Aqui, o versículo, peguei o versículo 27. A afirmativa dessa profecia começa no versículo 24, sobre a 70 semana de Daniel. E o versículo 25, o anjo já fala para Daniel, dando a divisão do que vai acontecer no versículo 25 e no versículo 26. E no versículo 26, ele fala, deixa eu ler aqui, Daniel capítulo 9, versículo 24. O anjo fala sobre Daniel lá em Babilônia, quando ele já estava, os judeus já estavam próximos para voltar para a terra lá de Israel, os judeus, e já havia completado 70 anos que foi cativo para a Babilônia. Não vou falar o porquê agora para ganhar tempo, mas quando Daniel viu os documentos da Babilônia lá, nós viemos aqui, tem 70 anos nós estamos aqui, sabendo que Deus é um Deus zeloso que vela para a sua palavra para se cumprir, então Daniel começou a orar a Deus. Ô Senhor, estou vendo um movimento aí para a gente voltar, o Senhor vela para a tua palavra, já tem 70 anos nós estamos aqui, o Senhor prometeu que depois de 70 anos visitaria aqui a Babilônia, as demais nações, e nós ia voltar, tal. Aí o anjo aparece, não sei se é com asa, apareceu lá o anjo, Daniel. Aí, conversando com ele, ele fala assim, ó, esse povo vai voltar para suas terras por esses dias. Mas antes, presta bem atenção, vocês que ainda não aceitaram Jesus, que não é história de Caroxi, não, presta bem atenção. E você que é um cristão, já está na ativa aí, trabalha em prol da obra de Deus, e vocês que já estão desviados, que é nada mais com Jesus, com a sua palavra, reflete um pouquinho, porque esse mundo é um Titanic furado. Esse mundo é um Titanic furado. Olha aqui para você ver, ó. O anjo chega e fala para ele assim, quer ver, ó? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, hein? Israel, né, os judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, amém? Para cessar as transgressões, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, parece estar em aberto ainda, parece não estar aberto, porque a justiça eterna vai ser traga quando Jesus descer
no Monte das Oliveiras, Apocalipse 19:11, botar no cavalo branco para implantar o milênio na face da terra, amém? Por enquanto o reino de Deus está escondido no coração dos evangélicos, dos cristãos, da sua igreja, da sua noiva, aleluia. Mas esse reino dia vai ser patente para todo mundo que ficar depois da grande tribulação. Então, ateu, cético, escarnecedor, pode começar a juntar as malas aí, porque vai ter que cascar fora. Não sei para onde vocês vão, não. Tudo isso, vai cascar fora. Aqui, ó. Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo. Agora o versículo 25, Daniel vai começar, o anjo vai começar a dividir as 70 semanas de Daniel, que é um período de 490 anos, vai dividir em 3 etapas. Em 3 etapas. As 2 divisões, primeira, já até se cumpriu. Você quer ver uma coisa interessante? Você conhece um pouco de história secular, principalmente a história de Israel? Olha só para você ver, versículo 25, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, Messias, o príncipe do versículo 25, está com P maiúsculo. E tem um outro Messias aqui no versículo 26, P minúsculo, é o anticristo. Então as igrejas, o ministério aí que fala que esse príncipe aqui é Jesus, que morreu no meio dos 7 anos ali, que fez um tratado com Israel, aquela coisa que não bate uma coisa com a outra, mas deixa pra lá fazer o quê? Aqui, ó. O Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Cada semana aqui, já passei por outro assunto, né? Cada semana aqui nessa profecia, é a semana de anos. Tá? Você conta 360 dias, que é o ano do calendário judeu, e não o nosso gregoriano, de 365 dias. Esquece os 5 dias. Vai no calendário judaico, 360 dias. Você soma esses 360 dias vezes 7 vezes. Fechou numa semana de ano. Amém? Deu para entender? Então isso aqui não é semana de dias, não. Semanas de anos. Então hoje fala para ele aqui, ó. O príncipe haverá 7 semanas. Aliás, deixa eu adiantar aqui para você. Isso aqui deu 7 semanas, essas contagens de 70 semanas, começando no ano 445 a.C., foi até Malaquias 397, no livro de Malaquias, 400 anos a.C. Então, de 445 a.C., começou essa contagem. Esses 7 anos que o anjo está falando, haverá 7 semanas. Esses 7 anos vai de 445 a.C. até o ano 397 a.C. Dá um período de 49 anos, ou seja, 7 anos vezes 7 vezes. E o anjo fala 7 semanas, então bate. 7 anos vezes 7 vezes dá 49 anos. Então, de 445 a.C. até no ano 397 a.C., o último livro do Velho Testamento, Malaquias, cumpriu essa primeira etapa de 7 semanas. Quer ver o que a gente fala? Interessante, né? Olha aqui. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Essas 62 semanas vai do ano 399 a.C., Malaquias, até 6 de abril do ano 32, que Jesus entrou em Jerusalém e o seu povo rejeitou ele. Então, essas 62 semanas, você pode somar de Malaquias, 397 a.C., até no ano 6 de abril do ano 32, que Jesus foi lá, entrou e foi rejeitado. Então, essas 62 semanas dá um período de 434 anos de Malaquias até a rejeição de Jesus. 434 anos para 445 até Malaquias, que dá 49 anos. Então, só 49 anos mais 434 anos. Nós temos de Neemias, 445 a.C., até a rejeição de Jesus, 483 anos já cumpridos. E é interessante, para fechar os 490 anos, para fechar as 70 semanas, aí falta uma semana. E o anjo não citou ele, essa última semana. Ele só citou no versículo 27, mas antes dele falar dessa última semana, que vai ser a 7 anos de tribulação, que a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso, que Paulo deixou bem claro em todas as outras passagens dele, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo fala assim com a igreja: vós bem sabeis que o detém, até que do meio seja tirado. E então se manifestará o homem do pecado, o inimigo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca. Daniel capítulo 2, versículo 34, que fala lá da pedra que atingiu a estátua nos pés. É outra história, mas encaixou aqui. Né?
Vós bem sabeis que eu detenho, até que do meio se retirar. E então se manifestará o homem do pecado, o iníquo, o qual o Senhor lhes fará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. Apocalipse 19 e 11, que ele vai descer literalmente, mas a igreja tem que cascar fora, não tem nada a ver com essa bagunça, não. Isso é para eleger o governo mundial. Se vocês vão querer algum governo para melhorar essa situação, vai aparecer. Eles vão eleger o governo mundial. A igreja está aqui ainda. Vós bem sabeis que eu detenho. O detentor para as nações dessas nações que têm confronto não elegeu o governo mundial para dar falsa paz para governar sobre vocês. O detentor é o Espírito Santo dessa notícia de Pentecostes, está no nosso coração. O reino de Deus está escondido no nosso coração. O dia vai ser literalmente para todo mundo ver os que ficar depois de 7 anos de tribulação. Mas incrédulo, ateu, cético, ignorante dessa palavra, vai cascar fora. Então, aí você vai ver aqui, ó, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. Tá? Neemias, vai ler Neemias, né? Você vai ver como é que ele construiu os muros lá, em cima de oposição, Sambalá e Tobi e muitos outros lá, até teve que o rei intervir lá, mandar parar a construção, por aí vai. Isso é outra história, encaixou aqui, vamos tirar, senão ele sai daqui, nos agarra. Mas, vocês viram aqui o que o anjo falou? Até no versículo 25, que ele fala acerca do príncipe. Aqui, eu vou deixa eu ler outra vez. Sabe, entende, desde a saída da ordem. A saída da ordem, vocês podem ir lá em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, quando ele estava dando, viu o rei lá, a bebida do rei, o rei olhou para o rosto dele e viu que a tristeza era de coração, aí Neemias confessou. Aí tem notícia lá de Jerusalém, os muros caídos, os portão queimado, e lá, rei, tá, resumindo aqui, o rei Artaxerxes deu para ele ordem, deu madeira, e Neemias foi lá, gastou 49 anos para reconstruir os muros e a cidade que Nabucodonosor havia destruído. Não o templo, não confunda, isso é outra história. E a cidade e os muros. Neemias gastou 49 anos, ou seja, gastou 7 semanas. Então, tá aí Neemias 445 até Malaquias 397 a.C. Cumpriu a primeira etapa ou não cumpriu? Cumpriu, sim senhor, sim senhora, morreu o assunto. Morreu o assunto. Era para essas nações estar sabendo disso, se está para em vista grossa. Por que tem que deixar para os evangélicos? E infelizmente, com todo respeito, pastores, aguenta essa. Muitos de vocês aí é campanha de prosperidade, Jesus é bom, ensinando o povo a ter bens materiais, ensinando o povo que Jesus vai abençoar eles. O mundo de ponta cabeça, rapaz. Eu toco esse assunto, sempre que toquei esse assunto. Aí vai lá, aqui, ó. Versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, P maiúsculo, Jesus. Haverá 7 semanas, Neemias 445, até Malaquias 397. E 62 semanas, Malaquias 397, até 6 de abril do ano 32, Jesus foi rejeitado. Deu 434 anos. Com mais 49 de Neemias, fecha 483 anos. Cadê a última semana? Para fechar com 490. Está no versículo 27. Mas antes do anjo citar essa última semana, ele vai falar sobre a destruição do templo do ano 70, que aconteceu literalmente, a destruição da cidade. Ele vai falar acerca da morte de Jesus, da ascensão de Jesus. Quer ver? E vai falar, e haverá guerra até o fim. A guerra não acaba no Oriente Médio, não vai acabar. Às vezes só para falar para algumas pessoas, mas lá sempre teve guerra, trem nunca acabou. Com todo respeito, sou ignorante, então dá ouvido que o escrito está falando para você e confere na Bíblia. Sempre teve guerra, porque já está escrito, haverá guerra até o fim. Até o fim do quê? O fim do quê? Da batalha do Armagedon. Que terminou a batalha do Armagedon, Jesus está descendo. Pô, ordem em casa. Então não tem governo nenhum. Não tem para Maduro, não tem para Donald Trump, não tem para Lula, não tem para Kim Jong-un, não tem para Putin, não tem para ninguém, rapaz. Para ninguém de vocês, meu irmão. Aleluia. Ai, Jesus, desculpa. Aí, ó. 2 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, isso é o versículo 25. Agora o versículo 26. Olha o versículo 26. E depois das 62 semanas, por que ele não fala depois das 62 semanas, mais uma semana? Por que aqui no versículo 26, 25, 26, ele omitiu a última semana? Por que ele falou só na última semana, no versículo 27? Por quê? Quer ver o 26? E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias. Jesus teria morto. Foi ou não foi? Aleluia, glória a Deus.
o Messias. Mas não para si. Ele foi a ascensão ao céu, não foi? Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Foi assunto ao céu, desceu dos anjos, varões galileus, porque estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, o dia de descer, assim como viu subir. Não é o arrebatamento. É Apocalipse 19, 11. Ele vai descer. É igual Malaquias 14, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, no singular, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. E o que os dois anjos disseram na sessão de Jesus? Porque estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, o dia de descer se conviu subir. Então não confunda essas duas afirmativas imperativas, tanto do profeta Malaquias, como os dois anjos mensageiros que veio trazer essa mensagem, do retorno da volta de Jesus, literalmente, do Apocalipse 19, 11, o cavalo branco. E não tem nada do cavalo branco do Apocalipse 6, quando Jesus abre o primeiro. Então falando isso, parece que isso é verdade. Diz que lá o Macron, na abertura da Olimpíada, entrou no cavalo branco e foi as bandeiras atrás. Nós sortaram um vídeo aí falando que Apocalipse 6, a abertura do livro, do primeiro ser cavalo branco, e está falando que meu Deus do céu, Jesus vai lá. Vamos lá, versículo 6. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, presta atenção, o povo do príncipe, a palavra príncipe aqui já está com P minúsculo. Por que a palavra príncipe está com P maiúsculo no versículo 25? Porque é Jesus. Será tirado o Messias, o príncipe. E por que a palavra príncipe no versículo 26 está com P minúsculo? Fala do anticristo, do governo mundial. Aqui, ó, o povo do príncipe. Veio o imperador Tito, filho de Vespasiano, do ano 70. O que fez? 37 anos depois da morte de Jesus. O que ele fez? Destruiu a cidade e o templo. E está aqui em Daniel. 600 anos antes de Jesus vir. 600 anos antes da cidade, o templo ser destruído, esse segundo templo, formado por Zerubabel, parece que é em 517 a.C., é isso mesmo, 517, e depois veio Esdras com a comitiva também, para prestar sacrifício ao Senhor, voltar ao culto normalmente, porque o primeiro templo foi destruído, Nabucodonosor, em 586, o templo que Salomão fez, Nabucodonosor destruiu em 586 a.C., depois foi reerguido em 517 por Zorobabel, e veio Esdras, começou toda o sacrifício outra vez, e foi reformado por Herodes, que era um Dumeu, ninguém gostava dele, ele começou a enfeitar lá, politicamente, o que a política faz? Começou a enfeitar o templo para conquistar os judeus gostar dele. Mesmo assim, os judeus odiavam Herodes. O templo foi ficando bonito. Mas depois foi destruído. Isso é história. E queria entrar nesse mérito. Não, mas vamos lá. Uma pergunta aqui. Esse príncipe aqui com P minúsculo. Aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. O povo do príncipe. Que esse príncipe aqui é o anticristo. E a comunidade europeia, os 10 países confederados que estão se levantando aí, quase ninguém fala deles, cada dia vem levantando, eles vão eleger um governo mundial, porque a ponta do capítulo 7 de Daniel e o versículo 8, ele falou que considerando aquelas pontas na cabeça da besta de 10 chifres, que é o capítulo 7, versículo 7, porque Daniel viu os 4 impérios mundiais na forma dos animais, e Deus mostrou para Daniel os 4 impérios mundiais na forma de uma estátua. Tá? Daniel capítulo 2, ao versículo 32, fala a cabeça da estátua era de ouro, peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Aí Daniel fala, capítulo 2, versículo 34, eu estava vendo isto, ó rei, quando uma pedra foi cortada sem mãos e atingiu a estátua nos pés. E a pedra que atingiu a estátua nos pés desmanchou toda aquela estátua, ela esmiuçou, se fez com uma praganda aí dos tios, e o vento os levou. Mas a pedra que atingiu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Como é que você interpreta isso aqui? Como é que você interpreta isso aqui? É lógico que Jesus descendo no Monte das Oliveiras, Apocalipse 19, 11, com a igreja, com os anjos celestes aqui na terra, para assumir o trono de Davi, seu pai. Mas a Bíblia diz que primeiro ele vai entrar, assentar no trono da sua glória, julgar esses governantes,
Porfira, essa política não chega denominador comum, coisa alguma. Olha, quem colocar em ordem, ele sai do trono da sua glória, assume o trono de Davi, seu pai, aleluia, porque ele é o herdeiro do trono de Davi. Deus prometeu a Davi, segundo o rei de Israel, que foi segundo o coração de Deus, aí prometeu que o teu trono terá um herdeiro, e o herdeiro é Jesus. Será que essas nações não aprendem isso? Não, deixa para nossos crentes, os evangélicos, tá desviado, meu irmão, volta para Jesus correndo. Volta para Jesus correndo. Você quer uma ajuda universitária? Doutor falando, vai ler Bíblia, não, vai ver jornal. Fica lá vendo jornal. Fica vendo jornal. Depois você vai para Apocalipse, principalmente Mateus 24, e se não entendeu, volta a ver jornal. Vê jornal, depois você vai em Mateus 24 em diante. Se não entendeu, volta a ver jornal. Até você falar, o teu bicho tá pegando mesmo. Você é crente, aleluia, sou crente. Aqui, o versículo 26, né? Tá aqui, ó. É o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que aconteceu no ano de 70? Quem destruiu a cidade? Imperador Tito. E o santuário? Imperador Tito. Filho de quem? Vespasiano. Como assim? Vespasiano foi lá, cercou Jerusalém, e depois teve que resolver uns negócios lá, voltar em Roma, levantou o cerco, voltou lá e falou com o filho dele, vai lá e acaba de arrebentar com tudo. E os crentes que estavam lá quando Vespasiano cercou Jerusalém, lembrou do que Jesus falou. Jerusalém cercada, se bem que não é só aquilo, mas também na Batalha de Armagedon, mas você viu para ali também. Quando Vespasiano saiu, os cristãos, a igreja de Cristo, os que aceitaram Jesus, falou, Jesus avisou sobre isso. Saiu tudo da cidade, só ficou os judeus. Você sabia disso? Puxa da história secular. Quando Tito chegou, fechou, não tinha um crente, não tinha um cristão lá mais. Tito cascado fora, só ficou os judeus. Vai ver quantos judeus morreram. O massacre que foi. Isso é história, rapaz. Presta atenção. Aleluia. Aí eu vou ter que parar. Esse vídeo não pode passar de meia hora, não. Deixa eu resumir aqui e volto a ligar essa câmera para falar das profecias que vai citar aqui, tá legal? Deixa eu terminar esse vídeo. Aqui, ó. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Inundação. Onde é que na história secular fala que Israel foi inundado? As terras de Israel, a cidade de Jerusalém foi inundada com água. Não existe isso. O seu fim será com inundação, o exército romano, porque lá em Apocalipse 17:15, o anjo fala, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, nações e língua do mundo. Então essas guerras, essas maré altas e baixas da política, que eles não chegam denominador como nenhum, é simplesmente o mar. Então que o Império Romano foi lá, direcionado pelo imperador Tito, filho de Vespasiano, atacou Jerusalém, está aqui falando. E o seu fim será como inundação. Inundação vem de água, muitas águas. Mas como aqui é só um símbolo, uma simbologia, inundação de saudade. Maranata. Ora, né, Senhor Jesus. Então tá assim, ó. E o seu fim será como inundação. Onde é que eu estava aqui? Será como meu Deus do céu, onde é que tá? O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá o quê? Guerra. E até o fim haverá o quê? Guerra. E até o fim haverá o quê? Guerra. Isso não vai acabar. Só vai agravar cada vez mais. Isso vai ver o jornalista falando que é terceira guerra. Ó, nossos crentes podem ficar dormindo. Terceira guerra, né? Que terceira guerra o quê? Vai arrepiar os nossos cabelos na cabeça. Vai até fazer afiar, assar churrasco. Isso com certeza. Mas não é a terceira guerra mundial. Então imagina. Se essa guerra gravando cada vez mais, como foi a Rússia atacando a Ucrânia, essa terceira guerra mundial. Depois que os drones que foi lá no Israel, é a terceira guerra mundial. Depois até a batalha de Gog, que vai ser no meio de sétima tribulação, falou que está incluída a terceira guerra mundial e não está. Aí essa outra também vai agravar. A água só está começando a ferver. Vai ferver mais ainda, igual um vulcão, vai explodir. Aí vocês vão ver falar, terceira guerra mundial. Mas não é a terceira guerra mundial. A igreja tem que sair de cena. Eles têm que eleger o governo mundial para governar. Tem que pôr o código 666, ninguém vai poder comprar ou vender, senão quem tiver o nome da besta, Apocalipse 13, 16, por aí, que é o sistema do homem. Tudo isso tem que acontecer. Ele tem que trazer uma falsa paz, ele tem que permitir Israel reerguer o templo novamente, que você vai ver que vai falar aqui.
ele vai reerguer o templo novamente. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4, Paulo fala, assentar-se-á do templo de Deus, ostentando ser igual a Deus. Na época de Paulo, o templo estava em pé. Depois, aí, ó, o templo foi destruído no ano 70. E Paulo afirmou que vai assentar. Como é que esse governo mundial vai assentar no templo se não tem templo? Só que o templo vai ser reerguido novamente na grande tribulação pela concessão dele. É o que os judeus Domiciano mais que mais almeja, é o templo. É o templo reerguido. Ó, já fizeram as vestes sacerdotais, já fizeram os utensílios, só não fez a arca ainda. Mas fizeram os candelabros, fizeram o peitoral, que já li sobre isso aí, um palmo assim quadrado, custou 1.500.000, 1,5 milhão, só um pedacinho de um palmo quadrado. Meu Deus do céu, tá tudo pronto. Já tem levita lá estudando sobre o Torá, como é que era o sistema da lei, do sacrifício, já está tentando caçar a novilha vermelha, você sabe? Puxa na mídia aí, novilha vermelha Israel, puxa aí para você ver, no Google, na mídia aí, no YouTube que for, novilha vermelha, o utensílio para o templo em Jerusalém, vai aparecer tudo. E aí? Você vai continuar vendo essa reportagem? Tem que ver mesmo. O que Maduro fazia? Olha o banho disso aí. Um dia eu vou trazer aqui, tem um livro lá na biblioteca ali embaixo, ali, sobre o que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, qual é o compromisso, o que ela tem de compromisso para com o ser humano. E, com todo respeito, se eu trazer e ler, não sei se eu vou ser processado. Você vai falar só, mas não está fazendo nada. Esse negócio do Maduro, Kim Jong-un, Putin, está fazendo aí, a ONU, a Organização das Nações Unidas, não podia deixar nunca, nem vazar na televisão. E vaza aí, os caras fazem o que quer. Faz o que bem está querendo, bem que está querendo. O que você está falando, eu repito, bem que está querendo. O que está morrendo de gente inocente, igual o Maduro falou aqui, se eu perder aqui, vai ter um banho de sangue. Isso é de jornal. Isso é novidade? Isso aí do sério aqui. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Aqui. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Terminou sim, estão determinadas as assolações. Aí Jesus, em Mateus 24, versículo 15, pouco acima ele fala, haverá guerra, fome, peste, guerra, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, ele vai falando para os judeus, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí no versículo 15 ele fala, Mateus 24, ele fala assim, quando vides que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Na época de Jesus, o templo estava erguido. 37 anos depois, o templo foi por terra. E Jesus citando isso, e Paulo citou também, sentar-se-á no templo de Deus, ostentando ser igual a Deus, querendo parecer Deus. Você vê que então o homem vai ser endemoniado, porque os primeiros 3 anos e meio vai conceder Israel essa falsa paz. Você vai ver aqui, Mateus, Daniel 9:27. Vou terminar esse vídeo aqui. Vou começar o outro, tá? Já vou falar aqui. Então, você vai ver que o governo mundial, quando a igreja cascar fora, que o detentor, que é o Espírito Santo, Paulo falou, 2 Tessalonicenses 2:6, vós bem sabeis que eu detenho, até que não venha ser tirado. E então se manifestará o homem do pecado iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. O que vai acontecer? Por que não está elegendo o governo mundial ainda? Porque as coisas estão acontecendo, Deus usa o útil ao agradável. A igreja está aqui ainda na terra. Deixa a igreja cascar fora. Não tem nada a ver com a 70 semana de Daniel. Por que Israel está voltando desde 1948, a resolução 181 da ONU? E voltando até hoje. A resolução 242 que eles fizeram na guerra dos seis dias para obedecer a resolução 181. E não adiantou. A resolução 388, também lavrada em 1973, na guerra de Israel de Yom Kippur, ele era para usar também obedecer. Não obedece lei não, eles não obedecem lei não. São ditadores, são violentos e não obedecem lei não. A lei só tem poder em cima dos mais fracos, dos pobres, dos trabalhadores, dos que você vê. Olha aqui no Brasil, você vê. Falar muita coisa, não é da nossa ossada não. Agora não. Mas aqui, haverá guerra até o fim. Eles estão determinados assolações. 600 anos antes de Jesus. E Mateus 24, versículo 15, Jesus falou. Quando vides a abominação da desolação de quem falou com o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Quem lê entenda. Se você não lê, se você não tem interesse em ouvir, meu filho, então como é que você vai entender isso aqui? Com todo respeito, vamos voltar a assistir televisão lá e ver os jornalistas falar isso, falar aquilo. Muita mentira, porque quando falou primeiro,
Terceira Guerra Mundial lá da Rússia, da Ucrânia, não foi. Cadê a Terceira Guerra Mundial? Falar. Os drones que atacou Israel, Terceira Guerra Mundial, a Batalha de Gog, Ezequiel 38, a Terra de Magog. Cadê? Aí vai falar outra vez, Terceira Guerra Mundial. Mas não é. Vamos colocar as coisas... Aqui vamos chamar esse vídeo aí de introdução. Acho que eu ponho esse... Zé Marinho. Coloca aí o título aí. Introdução da guerra. Um negócio assim. Vou terminar aqui. Agora presta atenção. Do versículo 26 para o 27, aquele capítulo 9 de Daniel, tem uma lacuna até agora, no momento, 2000 anos. Você quer ver? Aqui o versículo 27. E ele, muitos falam que é Jesus, né? Você que está numa igreja, não vou falar o nome dela aqui, por ética, né? Não é de medo, não. Mas em outros vídeos eu já falei. Você é muito sei do que aí, que é Jesus. Que Jesus o quê? Sabe por que o ministério dele foi 3 anos e meio? E aqui fala 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio? Fecha os 7 anos, a tribulação que está faltando, está em aberta, para o futuro sobre a cabeça de Israel e das nações que vai ficar. Que a igreja não tem nada a ver com isso. Olha aqui. E ele, o anticristo, governo mundial, fará uma aliança com muitos por uma semana. Com muitos judeus. Ele vai fazer uma aliança. O que vocês querem? Queremos o templo. Está tudo pronto, queremos o templo. Então vai conceder. O governo mundial vai conceder. Vai trazer paz. Paulo diz, quando andarem de ser paz haverá sobre eles repetir destruição. Deixa eu terminar aqui, ó. E ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. O templo está erguido, vai ser erguido pela concessão dele. Os judeus vão voltar a prestar oferta de sacrifício de manjar, já está citando isso aqui. Os judeus do messiânico vai ficar para trás. Ó Jeová. Procura saber isso para você ver, meu irmão. Aqui, ó. Fará cessar o sacrifício. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vou terminar aqui e vou começar um segundo vídeo, que é a segunda parte, tá? Essa é a primeira. Haverá, está determinado, será sobre o assolador. E Jesus fala o quê? Quando ouvirdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Vou fechar esse vídeo aqui e imediatamente eu vou começar o outro falando aqui sobre Daniel, apóstolo Paulo, Tessalonicenses, Mateus, essas afirmativas que encaixam tudo isso aí. Quero agradecer a todos vocês. Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais, através do teu Espírito, as verdadeiras realidades das profecias que estão se cumprindo, Pai querido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aqueles que são de salvação, será de salvação pela pregação do Evangelho. Porque, não vou dizer infelizmente não, mas felizmente, a tua palavra diz que o Senhor fez o ímpio para a sua própria condenação. Quando nós sabemos para quem nós estamos pregando, cremos que nós estamos pregando para pessoas que estão sedentas, carentes e que querem conhecer a verdade. É aquilo que o Senhor diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ser libertos, né? Glória a Jesus, conhecendo as Escrituras. Errais por não conhecer a Escritura. Vamos conhecer o que a Bíblia reza, o que a Bíblia está falando aqui, para ver esses jornalistas aí, não eles, mas essas emissoras, as reportagens que soltam, se estão falando a verdade. Obrigado.